seja muito bem-vindo ao Alunos Nota 1000, a nova série do Guia do Estudante com oferecimento da Faculdade ESEG, onde a gente conversa com estudantes que alcançaram a nota 1000 na redação. Sim, gente, 1% do 1%. Eu sou o Lucas Dias, repórter aqui do Guia, e vou tentar tirar tudo deles aqui. Trajetória, estratégia, dicas, tudo pra gente conseguir replicar esse sucesso. Nesse episódio, eu recebo ele que tirou 1000 na redação do Enem 2023, aquele ano que cobrou, o trabalho invisível de cuidado das mulheres. Hoje ele está num curso bem específico da USP e também tem uma coisa super curiosa. Ele descobriu que foi aprovado um dia depois do próprio aniversário. Fala sério. Presentão. Seja muito bem-vindo, Bruno Henrique Alves Santos. Oi, gente, eu sou o Bruno, sou estudante de estatística, tenho 19 anos e estou no 4º período agora. E Bruno, vamos começar então pelo começo. Você faz estatística. Como é que foi a escolha desse curso? Então, eu decidi mais ou menos no 2º ano do médio. Eu já sabia que a área era uma área boa, eu sabia que eu tinha interesse em certas coisas, em coisas de esporte, de geografia. E aí eu optei por esse curso mais por saber que eu ia conseguir me virar nessa área, apesar de eu gostar bastante de humanas. E porque eu sabia que, de certa maneira, eu gostava de tudo que eu ia ver. Eu só ia aplicar melhor os meus próprios gostos. Não, legal. Na matemática. Essa é a cabeça que a gente tem que ter Sim. na hora de escolher o curso mesmo. E você falou que você é um cara também de humanas, mas não sei se estou sendo leigo aqui, estatística também é muito sobre exatas. Como é que é o curso de estatística para quem não conhece? É, bastante sobre exatas. Assim, majoritariamente sobre exatas. Não vou mentir, é bastante. Tem computação, tem muito cálculo, muitas coisas assim. Tem uma parte que é mais sobre experimentos, sobre você escolher o gráfico certo, interpretar, apresentar, mas majoritariamente é fazer conta e é isso. Exatas na veia. É, sim. Mas tem um pezinho ali nas Sim, humanas. um pezinho. E eu fui por esse pezinho. Ah, interessante isso, porque você é um cara, Sim. então, meio a meio. Sim, eu diria que sim. Legal. E você passou na USP. USP, na Universidade de São Paulo. E como é que Sim. foi o processo aí, do ensino médio até a USP? O que rolou pra você? Eu lembro que eu me inscrevi no Enem e na FUVEST. Eu acabei passando pela FUVEST, apesar da nota 1000 do Enem. Olha só! Sim. E foi assim porque a nota do Enem USP eu lembro que era absurdamente alta e eu não tinha uma nota tão boa assim em matemática. E aí foi pela FUVEST mesmo, foi chorado, foi sofrido. E aí depois, um dia depois do meu aniversário, na segunda chamada, eu vi o resultado, aí... Comemoração. Fui pra galera. Não, mas agora eu vou ter que... porque isso aqui é meio bombástico. Você tirou 1000 na redação do Enem, mas você foi aprovado pela FUVEST. Sim. Não foi pelo Enem USP. Não. Caraca, isso é muito pra gente pensar também que, ok, o 1000 abre muitas portas, mas também Sim. às vezes não é decisivo, né? Sim, exatamente. Eu usei a nota do Enem só pra passar no UFABC, que eu também queria, era de certa maneira meu plano B, mas no final essa nota foi mais, assim, a coroação do 1000 do que o meu vestibular. Foi uma aprovação consequencial, assim. Sim. Legal. E quando você tirou, assim, por curiosidade, na redação da FUVEST? Eu lembro que foi, acho que 36, 38, 39, algo por aí. Que, pra quem não sabe, é até 50 a Sim. FUVEST, né? É uma nota boa, mas comparada ao 1000, ela fica meio... Sim, é verdade. Né? Pior que sim. Legal. E por que você escolheu a USP, assim? Sempre foi sua opção? De certa maneira, assim, quando eu decidi que eu ia fazer estatística, eu tive que decidir o lugar, e aí o mais perto da minha casa, apesar de ser muito longe, era a USP. Eu teria que ir para o interior para cursar estatística e eu sabia que eu não ia conseguir por várias questões, então eu preferi ir para São Paulo mesmo e é isso aí, pegar metrô, tudo mais. E foi o seu primeiro Enem, esse? De certa maneira foi meu primeiro Enem sem ser como treineiro. Eu fiz como treineiro em 2022 e aí em 2023 eu fiz oficialmente, de certa maneira. Sim. Então, você passou direto do ensino médio, não foi pro cursinho? Não. Caraca, hein? E tirou 1000 na redação ainda. Por acaso. Tô na presença de um gênio aqui. Não. Não, mas agora eu quero saber, né? Você falou que recebeu a notícia da aprovação pra FUVEST, pra USP, um dia depois do seu aniversário, cara. Como é que foi isso? Onde você tava? Com quem você tava? Eu lembro que eu tava na minha casa. Eu lembro que eu tava com a minha namorada e olha que ela nunca vai na minha casa. Foi por causa do meu aniversário. E aí eu lembro que era de manhã, algo assim, eu tava com a minha mãe e com a minha namorada, não podia ser melhor.
E aí eu vi lá e eu vi que eu fui aprovado. Eu pensei que ia demorar mais, mas eu fiquei bem feliz. Foi E bem na hora, assim, o emocionante. que você sentiu quando você viu ali o 1000? Ah, o 1000, eu lembro Desculpa, é a que... aprovação, né? Sim, Perdão. sim. Ah, eu lembro que eu fiquei bem feliz. Eu lembro que era um sonho realizado, eu tava querendo isso desde sempre. Tinha muita gente que acreditava mais do que eu. Era o que eu sentia. E foi isso, assim, acho que você fica com aquilo tanto na cabeça que quando acontece você fica anestesiado, sabe? É. E Sem aí, né? O que eu entender. faço com isso? Sim, exatamente. Legal. É, então, né, eu até falei do 1000, mas essa foi a sua reação, né, no dia da aprovação na USP. E a sua reação no dia que você tirou 1000 na redação do Enem, como é que foi? Eu lembro que eu tava na casa da praia da família da minha namorada. A gente tava naquela época, assim, no ermo, depois do ensino médio, que você não sabe direito pra onde você vai ou se vem. E aí eu lembro que a gente tava tentando entrar no site do INEP pra ver a nota. E aí eu lembro que a gente tava tentando bastante, eu lembro que eu consegui ver primeiro que ela. Hum. E aí quando eu vi, eu pensei que tinha dado erro no site ou algo Era um assim, bug. porque toda a minha nota tava assim, da maneira que eu esperava, menos a redação. Foi surpreendente. E aí eu não sabia o que fazer, eu fiquei parado, assim, Em choque. imaginando o que eu ia fazer, o que ia ser, como eu ia continuar vivendo, Aham. porque eu era a pessoa mais correndo por fora que eu podia imaginar numa redação. Sério? Sim, Nossa, e a sua namorada, assim, como é que ela reagiu? Porque ela também prestou o Enem. sim. Lembro que ela ficou muito feliz por mim, muito mesmo, de verdade. Ela ficou mais animada que eu, ficou pensando nos jornais, palestra, algo assim. Uhum. Eu lembro que eu contei praticamente só pra ela e pra minha família. Nossa. Contei pro professor, para um professor que tinha me dado uma aula muito boa também sobre os assuntos e foi isso, fiquei extasiado, assim. Mas você não anunciou, assim, pra Deus e o Não, mundo. pior que não, eu tentei baixar assim um pouco a bola. Eu não sei, eu só não queria que fosse um show, sabe? Uma coisa que ficasse maior do que eu, ou algo assim. É que assim, eu penso que se fosse comigo, ia mandar fazer faixa, não sei o que lá. Não, mas. Hoje em dia eu penso mais nisso, de certa maneira, mas eu não voltaria atrás por nada. Eu acho que foi muito mágico também do jeito que aconteceu. Mas seria legal também se tivesse uma Aham. pompa, assim, algo assim. Mas hoje em dia, assim, você cita isso com frequência ou é Hum. só quando perguntam? É curiosidade, assim. Os outros citam mais do que eu, às vezes, Hum. porque realmente é estranho um aluno de estatística, É, então. assim, não entra muito na cabeça das pessoas. O pessoal fica tirando você lá na turma. Sim. Imagino. E vamos falar um pouco agora da sua redação, de fato, Uhum. a parte mão na massa, ali, a sua Uhum. preparação no ano do vestibular. Você participou ali de Olimpíadas, até onde eu sei, né? Sim. Conta um pouco mais pra mim. Então, eu não era um grande aluno de Olimpíadas, não era famoso por Olimpíadas, mas a coisa que mais abriu assim as portas da minha cabeça, a coisa que mais virou a chave na minha cabeça foi uma Olimpíada de Matemática em 2018, que eu consegui medalha de bronze e dali pra frente eu falei, agora eu não vou parar mais, tenho que fazer alguma coisa, tenho que estudar, tenho que tentar. Foi realmente o ponto, que eu diria que o ponto de partida, assim, dos Não, meus porque estudos. eu acho que quando alguém faz uma atividade extracurricular tão legal quanto Sim, Olimpíadas, se impacta sim, toda a sua rotina mesmo, né? Sua saúde sim. mental. Sim, Sente que isso te ajudou. sim, sim. E falando de extracurricular, assim, no ensino médio, lá no Colégio Engenheiro Salvador Arena, né, que era, assim, era muito bom e lá tinha muita extracurricular. Aí eu fazia vôlei, aí eu tinha tempo também para fazer as Olimpíadas e eu sabia que não ia faltar, assim, o tempo que eu estaria gastando nas extracurriculares, eu sabia que eu não ia estar perdendo, porque o ensino lá também era muito bom. Você então passava o dia no colégio. É, foi o combo, assim, era terça e quinta eu ficava quase o dia inteiro. Mas era Legal. muito gostoso, muito bom. É, porque uma coisa que a gente sempre fala aqui no Guia do Uhum. Estudante é esse equilíbrio mesmo de saúde Sim, mental. Ano de vestibular não é só estudo, né? sim, É também sobre ter lazer, se divertir, fazer esportes. sim. Eu nunca fui, assim, o aluno modelo de trabalho duro. Principalmente, acho que no ensino médio, final de semana, eu ficava muito cansado, então eu nem estudava tanto assim. Eu estudava bastante durante a semana, tudo mais, fazia tudo que me mandavam, nunca deixava passar nada, Hum. faltava raramente. Mas eu não posso dizer que eu era alguém que tinha esse estudo com
tanto vigor assim por fora. Eu estudava, mas eu sabia que eu tinha que descansar, sabia que tinha que andar um pouco, praticar esportes. Não, é legal Isso. isso, porque eu sinto que a gente romantiza muito essa ideia do Sim, aluno frito, né? O sim, aluno que, nossa, tá ali estudando vestibular, cursinho. Mas, na verdade, o aluno que sabe equilibrar a sim, vida, ele tem muito mais vantagens. sim. Isso é muito legal. É preciso, acho que, humanizar a gente um pouco, assim, porque eu, como aluno, eu também via muitas figuras que eu achavam que era esse aluno espetacular. E aí, se hoje eu tô numa posição, de certa maneira assim, eu posso dizer que não é porque eu fui essa pessoa 880, try hard, essas coisas, não. Uhum. É, nunca almejou ser o número 1 da turma, assim. Já, mas, assim, não, não era, não passava o dia pensando nisso. Eu pensava mais em me manter, estudar na moral, saber o que eu tinha que fazer, fazer o que eu podia. Era isso. Não, legal. E seus amigos, assim, como é que era o resto da turma? Eu lembro que lá, como a gente entrava por vestibulinho do fundamental pro médio, eu lembro que tinham muitos alunos bons, porque era bem concorrido passar lá. Uhum. E aí, na minha turma, tinha muita gente boa. E a gente acreditava muito um no outro, cada um queria ir para um canto assim, então a gente ficava torcendo pro outro demais, ficava, de certa maneira, empurrando o outro junto, assim, sem tanto esse lado tóxico, mas o lado de todo mundo vai conseguir, todo mundo vai chegar, e se não der esse ano também, tem o próximo ano. Essas coisas, assim, a gente acreditava muito. Não, isso é fantástico, assim, acho que Sim, isso faz toda a diferença, sim, essa competição saudável, né? sim, é. Tem que ser com essas palavras, competição saudável, assim, Que era um porque, colégio de alto nível. sim, eu posso dizer que sim, porque, assim, não era um colégio de vestibular, era um colégio, assim, de cidadania, sabe? De muito preocupado com as questões sociais também, porque era uma instituição filantrópica, então ninguém lá pagava pelo ensino, então já dava menos espaço para esse pessoal mais egoísta, menos humilde, Uhum. então lá tinha gente de tudo que é jeito, então todo mundo unido, assim, por uma causa, assim, a Que gente legal. tentava, tudo muito, assim, meio meloso, assim, mas Sim, sim. de certa maneira isso me dava bastante esperança, assim, eu nunca esqueço, assim, que tinha gente que falava, assim, que cravava que eu ia passar e eu ficava, não, não, não é possível, não. Acreditavam mais que você. Sim, exatamente. Nossa. É, Não, mas isso é muito legal, porque sim, esse tipo de coisa, esse tipo de visão de mundo que o vestibular busca. sim, Quando a gente olha os temas da redação, seja do Enem, da sim, Unicamp, da FUVEST, é sempre sobre questões sociais ou que sim, tangenciam ali a nossa sociedade, né? sim, Então, é legal ter um colégio assim. E falando de sim. redação, como é que era o seu treino? Quanto você treinava por semana? Como é que era? Eu acho que era em torno de uma por semana ou algo assim, 1h30. Lembro que era bastante Enem, bastante, até porque é o vestibular mais geral de todos. A gente estava em São Bernardo, um pouco longe de Campinas, Uhum. de São Paulo também. E aí a gente fazia bastante redação desde o primeiro ano do médio. Não era, acho que não era pesado igual certos cursinhos, mas era bastante, foi praticamente esse modelo por bastante parte do ensino médio. Então deu para usufruir de bastante coisa, mas não era só redação, claro. Claro, mas daí você treinava então uma por semana? 1h30, umas 3 por mês. Não sei Certo. se a conta bateu, mas Não, deu certo. sim, Isso que importa. E sim. aí era correção por plataforma, era presencial, como era? Tinha uma plataforma, os professores também usavam como nota, então ficava bastante distribuído, porque chegou uma hora que eram, acho que, 2 plataformas e um professor. Não era tanto volume, mas você tinha muitos pareceres, assim, também, sobre redação e tudo mais. Não, legal. E você sempre gostou de escrever, assim? Você tem uma relação com a escrita ou foi algo que você desenvolveu ali pro vestibular? Eu acho que eu tenho uma relação com escrita, porque acho que vem até da minha mãe. Minha mãe sempre escreveu muito bem as coisas, me ensinou também tudo Que certo, bonito. me passou a letra dela, só que a Ah, letra dela é mais bonita que a minha. Eu fui colocando uns garranchos no meio, mas eu sempre escrevi assim por mim mesmo, porque eu mantinha um diário e tudo mais, e um diário? eu tentava deixar tudo organizadinho, eu escrevia quase todo dia durante uma época. Hoje em dia, nunca mais. Nunca mais. Mas escrevia bastante, assim. Nunca fui
tanto, assim, de ler, não era conhecido por ler, mas o meu diário, ele era absurdo. Acho que eu juntei uns 6 cadernos de 100 Não, folhas. peraí. Sim, Como assim? Você tinha então um diário, sim. todo dia ele queria ir do diário e escrevia... Sim, basicamente isso. De manhã, Caraca! assim, e era quase todo dia. Em 2021 era quase todo dia, Época de rigorosamente. pandemia ali. Sim, principalmente. Eu comecei em 2020, eu lembro, e aí foi pesado. Acho que eu usei uns 6 cadernos, algo assim. E tudo. Caramba! Eu escrevia bastante, assim, os pensamentos e tudo mais, e depois fazia uma lista do que fazer, era basicamente isso. Não, isso é muito legal, porque eu acho que Uhum. você cria o hábito da escrita e não somente isso, Sim, de organizar os pensamentos e a sim. maior dificuldade dos alunos, Uhum. que é tipo pensar, escrever. Tem tem um Sim, caminho até sim. aí, né? Porque às vezes você pensa tudo, mas quando você vai escrever, você não escreveu Não, é o nada. clássico, né? Vai, chegou a hora da Sim, redação, pensei em trocentas coisas, escrevi uma. então. Sempre assim. Nossa, muito bacana. E ó, antes de dar sequência ao Alunos Nota 1000, pega o caderno, pega a caneta e bora anotar as dicas desse professor de redação muito especial. Gente, ei, calma aí, calma. Eu sou Fernanda Pessoa, professora de Linguagens e Redação e tenho já 27 alunos nota 1000 no Enem. Quero parar um pouquinho aí o que Bruno comentou para dizer primeiro, Bruno, achei incrível a questão do diário, mas eu imagino que um monte de gente vendo isso vai dizer, nossa, será que eu só vou conseguir atingir o 1000 se eu tiver um diário? É o jeito de Bruno se comunicar, é como ele se expressa. Não dá tempo você fazer um diário até o Enem. A verdade é essa. A minha ideia é trazer aqui a verdade para você. Então, a minha sugestão para destravar é, primeiro, entendendo que você tem um sonho. Opa! Segundo, o que é que eu posso fazer daqui até a prova que vai fazer com que eu consiga aprender alguma coisa? Então, cada um vai lidar com a sua realidade. Vocês precisam ter muito cuidado com o que vocês veem na internet, porque vocês querem pegar uma história e trazer para si. Você tem a sua história, então respeite a sua história. E aí a minha sugestão é, tenta pegar por eixo temático. Exemplo, tem, para começar, eixo social, econômico, político, temas cultural, tem um eixo ambiental, tecnológico. Então, começa a perceber assim, uma análise rápida, é sério, dá para fazer isso rápido. O tema é social, mas é mais para a questão urbana. O que é que eu colocaria no começo? O que é que eu colocaria como ideia tal? Em quem eu confio? Não vá confiar em qualquer pessoa, escolha em quem você confiar. Tem muita coisa muito boa, gratuita na internet também, mas também tem muita coisa ruim. Então, é dar o primeiro passo, é ter coragem de pegar as redações de sucesso, o que é que essa redação tem que faz com que ela seja uma redação muito bem sucedida. Lembrando que não existe uma regra, agora é correr atrás do prejuízo e assim, dica, é correr atrás do prejuízo, beleza? Com o que dá, sendo real, vida real e aproveitando aí o tempo que tem. É isso, tchau! E você abre a sua redação com uma referência ao filme Que Horas Ela Volta, né? Chiquérrimo, muito legal esse repertório. Me conta, como é que você chegou nesse filme? Como eram suas aulas de repertório? Eu lembro que quando eu vi o tema assim, eu pensei, impossível não usar, porque todo mundo na minha escola estava muito preocupado com os 10 anos da PEC das domésticas, que era naquele ano. Isso culminou no tema, provavelmente, então a gente foi centrado assim para pensar nessas questões e tudo mais, até pelas próprias questões do Enem, até pela questão cidadã e não só pela redação. E aí eu lembro que eu vi esse filme na própria escola, apesar de eu já estar querendo ver ele há um tempo na época, eu vi na própria escola, aí ganhei tempo, né? E a gente viu, fez uma discussão depois, e aí quando chegou na redação eu sabia que ele era a tacada da vez, assim, filme muito bom também. Ó, pra quem não assistiu, fica a Sim. dica. Aliás, vou fazer esse jabá aqui. No Guia do Estudante tem a seção Construindo o Repertório, que inclusive tem a nossa resenha ali sobre Que Horas Ela Volta, um excelente filme, né? Perfeito. Legal. E quais outros repertórios você trouxe no seu texto? Eu lembro que eu citei Emile Durkheim, e na verdade, foi a primeira vez que eu citei. Olha só! Até engraçado. Eu achei que se encaixava também, apesar de ser mais geral, assim,
sentia que fazia sentido, porque era toda uma construção social que existia e existe ainda em volta do trabalho de cuidado e a mulher sendo deixada de lado. Então eu senti que se encaixava, principalmente no primeiro desenvolvimento, que você faz de uma maneira mais geral e depois vai afunilando. E depois eu citei a Carla Cotirene com o conceito da interseccionalidade, que ele diz sobre você ser uma pessoa de uma minoria, e aí a partir de cada minoria que você faz parte, isso vai se amontoando até virar uma intersecção. De certa maneira é isso. E aí eu tive uma aula sobre isso antes do Enem, foi perfeita, eu sabia que eu tinha que usar também, porque estava lá. Não, cara, o seu texto, assim, Sim. maravilhoso, citou, assim, pessoas incríveis. Inclusive, a Carla Cotirene não é uma das mais conhecidas pelos estudantes. Eu aposto que o corretor viu e falou assim, cara, já é 1000. Já é 1000, legal. E quando você abriu ali o dia do Enem, abriu o caderno da prova, viu o tema, entrou em pânico, surtou, foi caindo tudo na hora ali os repertórios, como é que foi? De certa maneira eu entrei em pânico, porque não é um tema, assim, casual. É um pouco difícil de interpretar. Eu lembro que o tema em si era longo, mas assim que você lia os textos, assim que você ia tirando as coisas, você sabia que tinha certas vias que você podia tomar, assim. Eu fui por uma mais geral, morrendo de medo de tangenciar o tema. Acho que esse foi a maior preocupação de todo mundo que fez. Mas, comigo deu certo, mas eu saí de lá pensando exatamente nisso. Tipo, eu posso ter tangenciado o tema completamente. Se jura, você saiu então não confiante? Com certeza não. Lembro que tava muito quente e eu saí meio abobado, Suado. assim. Sim. Por que é um texto tão bom que vale a nota 1000, já deu para perceber, claro, mas a gente trouxe aqui o nosso professor de redação, o Luiz Carlos, para destacar os principais pontos do texto. Vai que é tua, professor. Olá a todos, eu sou o professor Luiz do Colégio Etapa. Oi Lucas, de novo aqui e agora vamos falar sobre a redação do Bruno. Primeiro, inicia com um repertório muito adequado ao tema. Lembra de ver filmes, séries, mas não use isso só por usar, criando uma analogia solta, frouxa, tá? Coloque no seu projeto de texto. 2. A associação entre o Durkheim e a Cotirene, que destaca o texto do estudante, diferenciando dos repertórios de bolso. Muito cuidado com isso. Não use algo que você não tenha lido, estudado ou minimamente discutido. A habilidade no uso de conectivos e diversidade. E, por fim, a proposta de intervenção completa. Tudo isso junto leva você, assim como o Bruno, à redação nota 1000. Muito obrigado. Maravilha, professor. Voltando aqui então com o Bruno, queria então perguntar para você, se você pudesse resumir aquela coisa bem clichê assim, sua trajetória toda em uma única palavra, qual seria? Única palavra? Boa pergunta. Eu acho que seria resiliência, do jeito mais clichê possível também. Mas às vezes pairava assim, na minha cabeça desistia ou algo assim. Eu tinha dificuldade com muitas coisas, assim. Hoje em dia já tá melhor, só que eu sabia que eu não podia parar, sabia que aquela podia ser talvez minha única chance. Então, sempre fui, assim, criando confiança, sabe? De que eu ia conseguir, porque eu sabia que o vestibular ia acontecer com ou sem mim. Então, eu sabia que eu tinha que ir lá e participar do meu jeito. Não, lindo isso, é uma bela maneira de pensar, parabéns. Mais ou menos. E qual foi a melhor dica que você recebeu, assim, um conselho que você guarda até hoje, seja de amigo, professor? Um conselho sobre a vida ou algo assim? Também, mas acho que sobre os estudos, assim. Sim, sobre os estudos. Mas pode ser sobre a vida também, não tem problema. Eu acho que a coisa mais simbólica, assim, que eu lembro agora é que você não é uma máquina, assim. Vai acontecer do jeito que de certa maneira, vai acontecer, sabe? Você não é uma máquina de produtividade, você não vai chegar lá se você não for, assim, planejado, sabe? Se você não fazer... Como que eu posso falar? Uma organização, planejamento. Sim, se você não ir construindo um tijolo por vez, sabe? Se você... Legal. Existe motivação e existe hábito, mas também existe o tempo para você, sabe? Eu fiquei
muito tempo me culpando por não ter estudado mais, mas de certa maneira eu consegui muitas coisas indo do jeito que eu estava acreditando, sabe? Nossa, excelente dica, adorei isso. Dá pra gente enquadrar Sim. e colocar aqui no cenário até. E pra encerrar, eu não posso Sim. deixar de perguntar, por favor, qual é a sua aposta pro tema da redação desse ano? Essa é uma boa pergunta, mas eu acho que é para a pessoa errada, porque eu fiquei, assim, os 3 anos do médio pensando que o tema ia ser violência contra idosos, e eu passei muito longe. Mas, de certa maneira, eu acho que esse ano vai ser algo relacionado à imigração, ou algo assim, essas questões, ainda mais porque esse assunto está crescendo no Brasil e já causa bastante repercussão no mundo afora. Eu diria algo relacionado a isso, mas eu não posso ter certeza. E Bruno, só pra você deixar um recado pra quem vai prestar o Enem no fim do ano, o que você diria? Diria assim, para acreditar bastante. Assim, você tem um caminho e você deveria acreditar bastante no seu caminho, porque vai acontecer do seu jeito e do jeito que você imaginava, se você sabe. Acho que acreditar é uma grande barreira que a gente tem que atravessar para conseguir chegar lá. Eu tinha um professor que ele falava assim, quem acha que vai passar, e quem não acha que vai passar, não vai passar. Não, eu acho que não é bem assim, mas, de certa maneira, você tem que achar que você vai, assim, porque acho que é isso que vai levando a gente pra frente. É sobre ter fé em si mesmo, né? Sim, bastante. Que legal. Bruno, foi um prazer conversar com você. Achei que o nosso papo foi super inspirador, assim, tudo que você falou merece um coach, assim, um quadro. Muito legal mesmo, foi um prazer te conhecer. Obrigado, viu? E ó, pra você que acompanhou até aqui, por favor, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal do Guia do Estudante e compartilha esse vídeo aí com seu amigo vestibulando. Tá todo mundo sofrendo com a redação do Enem aí. Vamos ajudar a galera. E ó, outra dica também para quem vai fazer o Enem. Chegou às bancas o Guia Enem 2025. Pois é, o Guia do Estudante está voltando a publicar edições impressas e essa já está na banca disponível para você comprar. Eu vou ficando por aqui. Valeu, gente. Valeu, Faculdade ESEG. Até o próximo episódio com mais uma história de quem alcançou a nota 1000 na redação. Beijocas, bons estudos.